3, versículo 14. É um hino de louvor. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegre-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Olha que coisa. Olha para mim, preste atenção. O profeta está mandando que o povo louvasse ao Senhor de todo o coração. Se você ler os primeiros versículos do capítulo 1, a partir do versículo, capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai ver que o Senhor está falando aqui, através do profeta, sobre castigo. O castigo que haveria de vir sobre Jerusalém. Castigo esse oriundo do pecado, que o povo tinha se corrompido, adorava outros deuses. Então Deus fala que vai castigar Israel e vai castigar as outras nações. E essa palavra vai até o versículo 13. A partir do versículo 14 ele começa um cântico. Ele começa um cântico de agradecimento, e também Deus falando através do profeta aqui, que Deus estava anulando a sentença que havia contra eles. Havia uma sentença de destruição. Essa palavra foi falada bem antes, alguns anos antes, vamos falar assim, do cativeiro da Babilônia. Então, e esse profeta está falando aqui para o povo, orientando o povo. Havia-se de vir o julgamento, mas ali naquele momento Deus estava dando para eles um livramento. E ele fala: vocês não fiquem com medo da sentença não, da desgraça não, porque Deus está anulando essa sentença. Provavelmente pode ter sido no tempo do rei Josias, quando ele se humilhou, se colocou ali diante do Senhor. E aí fica a pergunta: qual é a sentença que hoje está contra nós? Porque a palavra, ela foi naquele tempo para o povo ali de Jerusalém, para o povo de Israel, mas hoje é para nós. Qual é a sentença que tem contra nós hoje? Uma sentença de maldição? Uma palavra de maldição que nós recebemos de alguém? Uma sentença de morte por causa de um crime cometido, por causa de uma enfermidade? Uma sentença também no sentido de enfermidade, de uma doença crônica ou de um sofrimento grande por causa de um determinado tipo de doença? Uma sentença de um casamento falido, de uma família destruída? Qual é a sentença que pesa sobre cada um de nós hoje? Cada um de nós tem uma sentença. Não é a mesma para uma, não é para outra. Porque as nossas vidas são diferentes e as decisões que nós tomamos são diferentes. Eu não tomo a mesma decisão. Eu posso estar na mesma situação de uma pessoa, um toma uma decisão e um toma outra. Uma coisa simples. Às vezes você saiu de uma loja e você depara com uma chuvarada. Algumas pessoas saem na chuva: eu quero chegar em casa. Metem a cara e vão embora. Outros falam: não vou me arriscar na chuva, eu vou ficar aqui e vou aguardar. Para cada sentença, para cada decisão que nós tomamos, é uma sentença diferente. Quem vai para a chuva e se arrisca, ele está se arriscando na chuva, a possibilidade de chegar em casa primeiro e a possibilidade de não chegar. Quem fica também está ali se expondo de alguma outra maneira. Nós simplesmente tomamos decisões diferentes diante, muitas vezes, dos mesmos problemas, das mesmas situações, das mesmas oportunidades que nos surgem. Não somente problemas, mas diante das possibilidades. E essas decisões, algumas delas, como eu disse, vão te dar livramento. Você vai chegar em casa mais cedo, vai se livrar, às vezes, até de um problema maior. Vamos colocar nesse ponto. E aí você chegou em casa em segurança. Outros, ao se exporem, estavam ali diante de uma sentença de perigo.
E aí Deus vai lá e entra com providência e a pessoa é livre daquele mal. Eu me lembro de uma chuvarada que teve no Rio de Janeiro, tempo atrás, e muita gente ficou ilhada, aqui em São Paulo também já aconteceu, em cima do viaduto. Uma sentença totalmente diferente. A pessoa ficar 10 horas em cima do viaduto é uma coisa, ficar 10 horas lá embaixo, no alagado, é uma outra sentença totalmente diferente, uma situação completamente diferente. Então nós todos os dias vamos enfrentar, vamos tomar decisões que vão gerar consequências. Agora, quando essa consequência é oriunda de pecado, o povo pecou e o pecado gerou para eles uma sentença. E qual é a sentença que o pecado gera? A morte. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse povo aqui tinha pecado. A sentença para eles era a morte física, porque muitos estavam sendo pilhados até por nações vizinhas, nações adversárias, morrendo pela espada, pela fome, porque às vezes eles faziam cerco, e o povo estava sofrendo. E Deus falou: agora eu vou dar para vocês um livramento. O povo estava clamando também. Ao mesmo tempo que muitos estavam em pecados, havia também aqueles que se arrependiam e que buscavam a nação e que clamavam a Deus, e esse clamor Deus ouvia e mudava a sentença. E quantas vezes Deus tem mudado a nossa sentença? Quantas vezes Deus tem colocado nas nossas vidas uma sentença diferente daquela que nós esperávamos e daquela que os nossos atos mereciam? Porque veja bem, não é somente o que eu penso, é o que eu realmente mereço. O que eu mereço hoje? O que você merece hoje? O que os teus atos merecem? O que as tuas atitudes merecem? Será que nós realmente somos tão bonzinhos assim? Às vezes nós criticamos tanto as pessoas que eu fico assim: puxa vida, você deve ser muito santo, muito irrepreensível para conseguir criticar todo mundo que está ao teu redor. Ou é muito hipócrita. São duas possibilidades. Quando uma pessoa, eu não estou falando de você criticar uma coisa ou outra, nós somos assim, nós vamos olhar e nós vamos fazer sim juízo de valor. Isso é fato. Agora, uma coisa é eu criticar a pessoa do meu coração e outra coisa é eu ficar o tempo inteiro criticando todo mundo. Eu critico todo mundo, eu não vejo ninguém santo, eu não vejo ninguém bonzinho, eu não vejo um justo sequer. Deus pode falar isso, porque Ele é santo e Ele julga com justiça. Mas e nós? Quando eu começo a olhar para todo mundo e é um bando disso, é um bando daquilo outro, é um bando daquilo outro, ninguém presta, aí eu fico pensando: fulano deve ser muito santo, hein? Queria ser santo assim, para poder, conseguir enxergar, o que está errado, o que está certo. Mas ao mesmo tempo eu penso: se a pessoa só enxerga errado, será que todo mundo está errado e só ele está certo? Eu só conheço uma pessoa que pode falar isso: é Deus. Somente Ele pode falar, porque Ele é realmente santo. Então, aí eu parto para o outro lado e falo: não, a pessoa não é tão santa assim para queimar todo o filme de todo mundo. E aí eu penso para a pessoa: pode ser hipócrita também. Deus queira que não. Deus queira que as pessoas que estão aí possam realmente se consertar e colocar a sua vida no altar de Deus. Então, nós temos muitas sentenças, tá? Mas o Senhor está falando aqui que Ele anulou a sentença que havia contra nós e afastou todos os inimigos do seu povo. Mas aí é o momento em que nós estamos buscando. Deus anula a sentença? Anula? Anula a sentença de maldição? Anula? Tem pessoas que contam o testemunho que já estavam lá com a arma na cabeça para morrer e de repente a pessoa que ia matar desistiu, ou chegou uma outra pessoa e agiu de alguma maneira contra o outro e a pessoa foi livre da morte. Tem pessoas que estão já diagnosticadas, o médico falou: não tem mais jeito. Tem gente que chegou a receber atestado de óbito e aí lá no necrotério a pessoa volta a respirar. Deus pode fazer isso?
Ele não somente pode, como ele de fato faz. Então ele realmente anula sentenças, mas sempre você vai entender que tem um clamor por trás. Alguém que está orando, alguém que está buscando por aquela vida, e muitas vezes nós nem sabemos que alguém está orando por nós. Então eu não vou ficar também na expectativa de que o outro esteja orando pela minha vida. Eu também tenho que orar, eu também tenho que buscar, e eu também tenho que me posicionar diante do Senhor. Estamos findando um ano difícil, estamos, mas e agora? Eu vou ficar imaginando 2021 já vai começar de novo, né? Aqui em São Paulo, os primeiros dias já vai começar na fase vermelha, que é que esse ano me espera. Dia 1, 2 e 3 já estão declarando fase vermelha, estão declarando que o novo ano vai começar, né, com dificuldades. É claro que muitas vezes eles fazem isso até para evitar um problema, mas você já começa a ter uma visão do ano que vai começar difícil. Mas eu tenho que continuar orando, confiando naquilo que a palavra diz. E a palavra mostra que um povo que clamou e que Deus anulou a sentença. Agora, como é que eu posso? Abra aí, na primeira carta de João. Carta, lá no finalzinho. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Isso, vai para a de Apocalipse, bem no finalzinho. Primeira João 4,16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Porquanto aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Só até aí. No amor não há medo. Só que o amor aqui descrito está muito mais para a pessoa de Deus. Um relacionamento que muitas vezes é dito como um relacionamento de amor traz tanto medo, tanto pavor. Às vezes o medo de terminar. A pessoa está apaixonada, ama, mas o medo da pessoa terminar, o medo de ser traída, tem amor que gera medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo, mas nós conhecemos aqui na terra, o amor aqui na terra, esse amor eros, muitas vezes ele traz o medo, traz a insegurança, traz os conflitos e traz até a morte. Só diz, eu amo, né? Se não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Isso não é amor. Se qualquer coisa é menos amor. Então a pessoa fica naquele desespero e vai lá e dá cabo da vida do outro. Não é esse tipo de amor que a palavra fala. Ela está falando aqui do amor de Deus, que Deus é amor. Lá no capítulo 4, aí mesmo no versículo 8, fala sobre isso. Deus é amor. Então é esse amor, é você ter Deus dentro do teu coração que vai te fazer perder o medo. Pensa comigo, você está num lugar onde você sabe que existem pessoas ali que de alguma maneira poderiam te confrontar e te trazer algum transtorno. Mas dentro desse lugar existe uma pessoa, vamos colocar que seja a pessoa especial daquele lugar, a pessoa chefe daquele lugar, o dono da casa, alguma coisa, e de repente aquele dono da casa chega. Presta atenção no que eu estou falando. E aí, esse dono da casa vai chegar, você olha para ele e você sabe que aquela pessoa é a pessoa que te ama de verdade, e que ela está ali e ela está capacitada para te proteger. Então você estaria com medo de ser confrontada, de ser afrontada por alguém, mas aí o dono da casa chega e vai ao teu encontro e mantém você do lado dele
o medo vai embora. Você sente seguro, você está ali ao lado de uma pessoa que é uma autoridade naquele lugar e que te ama e que vai te proteger. Então o medo, né, dos olhares malignos, dessas coisas, ele começa a ser dissipado quando você está ao lado de uma pessoa que tem autoridade e que te ama. A mesma coisa acontece conosco em Deus. Eu estou aqui no mundo, um mundo pervertido, um mundo cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de frustrações. Mas quando eu encontro o amor verdadeiro de Deus, quando eu conheço, quando eu compreendo a grandiosidade do amor que Ele tem por mim, eu posso andar aqui nesse mundo e não temer. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam cheios de medo. Eles ficavam fechados no cenáculo após a morte de Jesus. Eles tinham medo de morrer. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita e aparece para eles, eles já começam a se sentir um pouco mais confortáveis. Porém, quando o Espírito Santo vem e os envolve, quando eles ficam cheios do Espírito Santo, eles ficam também cheios do amor de Deus. E aí eles já não têm medo de morrer. O amor que os constrange é maior do que o medo da morte. E eles começam a pregar o Evangelho, e você vai ver homens sendo mortos sem temer. Porque agora já não há a preocupação. A morte que o homem pode infligir a uma pessoa não é a morte que Deus pode infligir. Então eu posso morrer, mas a minha morte vai ser simplesmente o meu encontro com Deus. Eu assisti ontem um pedacinho de um filme do apóstolo Paulo, e já no finalzinho tem uma cena em que Lucas, né, o médico amado que sempre andava com Paulo, e sabe que essa passagem não está na Bíblia, é uma coisa que eles colocaram ali no filme e que provavelmente deve ter acontecido muitas vezes no meio dos servos do Senhor naquela época, porque os cristãos eram lançados na arena, havia os jogos ali, eles faziam toda uns eram atirados aos leões, outros aos gladiadores, e era uma coisa terrível. Então na cena do filme eles estavam para ser jogados, várias famílias, um casal com filho, pessoas que não negaram a Cristo, que não quiseram renunciar ao nome de Jesus. E eles estavam para ser lançados na arena no dia seguinte. Então Lucas vai preso também com Paulo, e aí Lucas acaba confortando aqueles lá, e ele fala: olha, amanhã vai ser um dia difícil, é dia de jogos, né? E vocês vão ser lançados na arena. Mas entendam que o sofrimento ali vai ser passageiro, porque logo vai terminar e vocês vão se encontrar com Jesus. Esse é o consolo de vocês. Amém. E aí ele faz uma oração com aqueles homens ali, e eles no dia seguinte realmente são lançados na arena e são mortos. Lucas acaba saindo no filme, né? Ele acaba saindo, vai lá fazer uma oração por uma pessoa e ele não participa, ele não morre naquele momento ali. Mas eu imagino quantas, ele e Paulo, que tiveram muitas vezes presos, quantas vezes eles tiveram ali a oportunidade de consolar aquelas pessoas que estavam sendo mortas. Então, eu falei ontem na reflexão, no capítulo 50 de Isaías, Deus me deu a língua de um erudito. Deus me deu a língua de um erudito. O que é a língua de um erudito? Ele fala para consolar os que sofrem. Deus colocou palavras bonitas, palavras maravilhosas, não para nos ensoberbecermos contra o outro, mas para consolarmos, para animarmos aquele que está ali sofrendo, aquele que está passando uma adversidade. Então Deus, Ele tem isso para nós, Ele quer de nós uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que gere em nós a confiança de que Deus está conosco e que Ele está nos protegendo, independente do que aconteça com a nossa carne. Vai muito além da solução de um problema iminente. Timóteo, capítulo 4, segunda carta a Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, 6.
Olha o que Paulo diz quando ele já estava para morrer. Ele havia recebido a sentença de morte. E ele diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. Em outra tradução, fica um pouco diferente. Diz quanto... esqueci o comecinho agora. Como começa aí? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém? É isso? E aqui, na tradução aqui diz: e agora está me, versículo 8 diz assim: e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Aleluia. Então, quando nós realmente estamos envolvidos no amor de Deus, nós não nos deixamos levar pelo medo, pelo assombro, pelos espantos, por nada do que possa acontecer. Eu estava vendo uma informação hoje, inclusive no jornal, que uma reportagem lá que o suicídio dobrou esse ano no Japão. Já é um lugar que tem muito suicídio, o suicídio lá dobrou. E os médicos aqui também já atestaram que o número de pessoas com depressão, com crise de ansiedade, mais que dobrou também. Então, quantas informações, quantas pessoas estão ficando loucas por causa dos problemas? E nós, quando eu digo louca, não no sentido de literalmente, tá? Mas no sentido da pessoa perder, a pessoa ficar desorientada por conta das lutas e das preocupações. E nós temos uma palavra, nós temos aqui uma promessa, tá? A nossa sentença é a salvação eterna. Então eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar assombrada, eu não vou ficar desesperada. Versículo, lá voltando para Sofonias, capítulo 3, versículo 16, diz assim: olha, chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem percam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês, Ele é poderoso e os salvará. É essa palavra que você tem que guardar no seu coração. Não desanime, não perca a coragem. Quando a pessoa perde a coragem, ela desanima, entra em depressão, já era. Não perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês, Ele é poderoso e os salvará. Tanta gente, tanta coisa errada, tanta coisa se falando aí, e você não tem que ter medo, você tem que ter coragem. Acredite que quem vai nos salvar, porque Ele é o único que pode nos salvar, é Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Amém. Querido e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando diante do Senhor, nos colocando na Tua presença, Pai. Tu és o único que pode nos salvar. Tu és o único que pode guardar a nossa alma de ser presa, Pai. Pai, quantos estão com a sua alma presa a este mundo, presa ao medo, presa às incertezas, às inseguranças, e estão sofrendo, Senhor. Estão com a sua vida sem nenhuma direção. Meu Senhor da glória, que o Senhor possa nos dar a direção, que o Senhor possa nos capacitar a olhar para frente, Senhor, sem ter medo da morte, sem ter medo do futuro, sem ter medo do amanhã, sabendo, Pai, conforme diz a Tua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que o amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Que nós possamos, meu Pai, estar tranquilos, estar convictos da Tua bênção na nossa vida, estar convictos do Teu poder nas nossas vidas, dentro das nossas casas, Pai. Sabemos, ó Pai amado, que a nossa vida aqui não é eterna. A nossa vida vai continuar na eternidade após deixarmos esta habitação terrena. Querido e eterno Pai, nos dá força, nos dá coragem, nos dá capacidade, nos dá disposição para lutarmos e enfrentarmos toda
pela frente. Que o amor do Senhor nos constranja a crer, a confiar e a lutarmos, ó Pai, com ânimo, para que a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor jamais, ó Pai, nos desampare. Nós cremos e nós confiamos que a Tua palavra é verdadeira, Pai, e é nela que nós esperamos. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, como o salmista, Pai. Ele faz, o profeta faz aqui, ó Pai, no livro de Abacuque. Ele estava contando uma sentença de morte, uma sentença de juízo contra o povo, e ali, logo depois, ele estava ali adorando e falando que a sentença foi anulada. Aleluias. Que assim seja nas nossas vidas, para que nós possamos crer e confiar no Teu poder e no Teu cuidado para conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.